Olá, vou fazer um videozinho relativamente curto para mostrar para vocês os principais sistemas de carregamento de canetas da Parker, pelo menos aqueles que nós encontramos mais facilmente no Brasil. Não vou mostrar aqui o sistema eyedropper de conta-gotas que a Parker utilizava no final do século XIX, começo do século XX, mas pelo menos os sistemas que ela tinha utilizado desde 1913, 1914, um pouquinho antes da Primeira Guerra, e que são os modelos encontráveis aqui no Brasil, né? Mas antes de tudo, eu quero mostrar essa caneta que é uma belíssima Parquet, um modelo estudantil, que usou um sistema da Sheaffer, que é essa alavanca que está aqui demonstrada. E como é que funciona esse sistema? Eu mostro essa primeiro para mostrar o problema desse sistema e por que a Parker não utilizou esse sistema em outras canetas. Como é que nós enchemos a caneta? Mergulhamos a caneta no vidro de tinta e daí acionamos essa alavanca. Dessa forma ela expulsa o ar, enche de tinta, quer dizer, começa a querer se encher de tinta e quando puxamos a alavanca de volta, ela se encheu de tinta. Funciona? Funciona muito bem, mas tem um problema esse sistema, que era muito comum nas canetas da época. Quando o saco de tinta aqui dentro se rompe por algum motivo, pela acidez da tinta, alguma coisa, as aberturas em torno dessa alavanca fazem com que a tinta vaze. E daí sujam a roupa. A Parker inventou um sistema em 1913, 1914, muito melhor do que esse. E eu vou mostrar nessa caneta de 1936, que é uma Parker Challenger. Um sistema que usava um botão. Vejam, aqui está a caneta, não há qualquer alavanca. Vocês podem perguntar, onde é que está o sistema? Desmonto aqui? Não, aqui no fundinho eu tenho o botãozinho. Basta eu mergulhar a caneta na tinta e acionar esse botão algumas vezes. Eu não vou fazer isso de acionar o botão, porque essa caneta está com tinta, mas mostro em outra caneta que deve estar sem tinta, porque foi um sistema utilizado pela Parker em diversas canetas, né? Então foi utilizado nessa Parker Challenger, foi utilizado nessa Parker Victory, né? Aqui um botãozinho num outro formato. Essa é uma Parker Victory do final dos anos 40, inglesa, né? Tem esse botão. Desse botão saiu uma evolução nos anos 30, que eu mostro nessa Vacuumatic. É justamente o sistema Vacuumatic, né? Essa é uma Vacuumatic da década de 30, que usa, ó, é um botão também, mas é um botão muito mais longo, que faz um movimento maior, aciona uma mola diferente e nós precisamos acionar menos vezes para encher a caneta de tinta. Esse sistema foi utilizado nas Parker 51 e aqui uma 51 com o sistema Vacuumatic. Aqui, o mesmo sistema daquela Parker Vacuumatic. Essa é uma Parker 51 que nós sabemos pelo tipo de clipe, etc., que é do final dos anos 40. Na virada dos anos 40 para os anos 50, a Parker, no modelo 51, cria o sistema aerométrico. Lembrando que todos esses sistemas, desde o button filler, inclusive aerométrico e posteriormente o sistema de cartucho conversor, foram utilizados nas dual fold. Como é que funciona esse sistema? O sistema aerométrico é diferente, nós desatarrachamos o corpo e pressionamos a bomba aqui. Aqui há um local para pressionar, né? Colocamos a caneta na tinta, pressionamos, no caso dessa se diz para pressionar 4 vezes. As primeiras 51 de 49, 50, 51 diziam para acionar 6 vezes. A partir de 52 aproximadamente, apenas 4 vezes nessa inscrição.
É o caso dessa 51 e é o caso de muitas Parker 51 que nós encontramos por aí. Mas algumas 51, modelo demi-size, e a Parker 21, essa é uma Parker 21 que está com a concha de outra cor, usam uma variante no sistema aerométrico. Em vez de toda aquela estrutura, nós apertamos aqui. Dá para ver o movimento? Eu não vou apertar até o final porque está com tinta. Se eu fizer isso, vai vazar tinta. Mergulhamos a caneta no vidro de tinta, apertamos 4 vezes e pronto. A caneta está cheia de tinta. É um sistema muito prático. Mas é um sistema que exige alguma ação nossa de apertar para municiarmos a caneta de tinta. Até que em 1956 a Parker lança a fantástica Parker 61, que é uma evolução. Deixa eu colocar as tampas das canetas aqui, da Parker 21, da Parker 51 dos anos 50. É um sistema em que a caneta enche de tinta sozinha. Vocês vão perguntar, mas como? É um sistema capilar. Se nós mergulharmos uma folha de papel na tinta, a gente não vê o papel absorvendo a tinta para além do nível da tinta, a tinta sobe. Aqui é a mesma coisa. Aqui é um sistema capilar, ele é revestido de Teflon. Nesse modelo aqui mais antigo, o Teflon está saindo, mas isso não importa. Tem alguns orifícios aqui embaixo. Nós simplesmente abrimos a caneta como eu abri, mergulhamos na tinta, esperamos 1 ou 2 minutos, limpamos e fechamos. É uma caneta que enche de tinta sozinha. É um sistema revolucionário. Ele só tinha um problema. Ele era muito caro de se produzir. Muito caro. O que encarecia a caneta. De modo que a Parker, na própria 61, usou um sistema que ela começou a utilizar nas Parker 45. Né? Qual é o sistema? Essa é uma Parker 61 inglesa, do começo dos anos 60. Um sistema de cartucho ou conversor. Eu posso retirar, colocar um cartucho ou colocar esse conversor. Esse conversor é da década de 1960, esse modelo. Começou nas Parkers 45, que são esse modelo aqui. Essa é uma Parker 45, 1967 aproximadamente, mas ela é produzida a partir de 1960, que usa... Essa caneta é fantástica, eu acho o modelo o projeto da Parker 45 um negócio fantástico. Usa esse mesmo, né? Um pouquinho diferente, mesmo sistema de conversor. Claro, o conversor e o cartucho, eles evoluíram no tempo. E eu dou um exemplo aqui com 2 Parker 75. Essa é dos anos 60, nós sabemos porque os terminais são planos, a faixa aqui da tampa é estreita, a marca Parker está escrita na frente do clipe, usa um clipe com as penas menores e a pontinha um pouco menor em relação a Parker 71, 75 dos anos 70. Usa aquele mesmo conversor que nós vimos já em outras 2 canetas. Agora, uma caneta dos anos 70, que é essa Parker 75, vejam que ela tem os terminais com um sisteminha que é chamado de prato, né? Tem essa faixa mais larga e a marca Parker está atrás. E a seta tem as penas mais longas e a ponta mais longa. Já usam um outro conversor, mesmo padrão, um encaixa no outro, funciona. Conversor um pouco diferente, lembra um pouco o sistema aerométrico das Parker 51. Eu aperto aqui, é de construção talvez um pouco mais simples, mais barata. Parker 75 é uma caneta fantástica. Essa caneta, só fazendo um parênteses, essa está com tinta, né? Está com tinta. Essa caneta tem uma característica de ter a pena
que é capaz de se mexer um pouco para a esquerda ou para a direita, e à medida que nós vamos escrevendo, ela vai se amoldando a posição ao modo de escrever do dono da caneta. Pois esse sistema de cartucho conversor, a Parker utilizou em diversas outras canetas. Essa é uma caneta já dos anos 70 para os anos 80, uma Parker 180. Opa, tá difícil isso aí. Uma caneta muito interessante, ela é muito estreita, tem uma pena que é projetada para escrever assim, mas também para escrever assim. Muitas canetas têm pena, escrevem com a pena virada, mas essa caneta foi projetada para isso. É a única caneta do tinteiro do mundo projetada especialmente para escrever dos dois lados. Também usa o sistema de conversor, mas um conversor mais simples, em plástico. Esse conversor nós não giramos, nós acionamos aqui uma espécie de carrinho para frente e para trás. Vocês estão vendo que está com tinta. Eu não vou fazer essa operação, porque senão vai sair tinta. Mas nós só empurramos, colocamos na tinta, puxamos de volta e ele enche. O êmbolo sobe e ele enche. E daí muitas canetas possuem esse conversor. Essa Parker aqui, que é francesa, uma Sonnet, usa, que já é dos anos 2000, o mesmo conversor que já era utilizado na década de 70. Né? Mesmo sistema, ele desencaixa. Lembrando que um cartucho tem esse formato, os cartuchos da Parker desde a década de 60 possuem o mesmo padrão, e basta comprar um cartucho qualquer ou um conversor compatível com Parker. Nós temos, e as Parkers estão utilizando desde a década de 60 esse sistema. Né? Essa caneta mais recente, já de anos 90, anos 2000, usa esse sistema. E as Duofolds? As Duofolds no passado usavam o sistema Button Filler, chegaram a utilizar o sistema Vacuumatic, chegaram a utilizar o sistema aerométrico e hoje usam um sistema de cartucho conversor. É um conversor um pouco mais bonitinho do que esse conversor plástico. Ele tem uma pecinha metálica, ele é um pouco mais bonitinho, eu não tenho aqui nenhum para mostrar. Mas é o sistema que a Parker está utilizando desde a década de 1960, em todas as suas canetas. Né? Mesmo na reedição da Parker 51, feita, lançada agora em 2021, ela funciona com o sistema de cartucho conversor. Sistema ótimo, porque vejam só, se eu tenho um problema num conversor, como dessa caneta, como já aconteceu, aliás, com essa caneta, o saco aqui dentro do conversor, ele rompeu, eu simplesmente tiro o conversor e posso colocar um cartucho, posso colocar outro conversor, posso levar esse para consertar, e não fico sem a caneta. Muita gente, inclusive, prefere usar cartucho, mesmo utilizando tinta de vidros, mas preenchendo os cartuchos com uma seringa de tinta. É um sistema muito prático. Né? Enquanto que se eu pego, por exemplo, essa Parker 21 e tenho um problema de vazamento, eu levo a caneta inteira. Esse sistema não sai, ele não é facilmente substituível. Né? Eu sou obrigado a levar a caneta inteira para o conserto. Eu não posso consertar em casa, eu não posso substituir em casa, eu não posso comprar uma peça equivalente e trocar. Enquanto que um conversor eu posso simplesmente, se um quebra, eu posso comprar outro, por exemplo, no Mercado Livre, e trocar. É muito mais prático. Claro, isso aqui é uma espécie de resenha dos principais sistemas utilizados pela Parker. Ela chegou a utilizar o sistema E-Dropper, ela nas parquetes usou o sistema de alavanca, mas no geral elas usam Button Filler, Vacuumatic, Aerometric, sistema de cartucho conversor. Espero que tenham gostado. Até mais. E um único pedido que eu faço, meio constrangido, mas é política do YouTube. Peço que se inscrevam no canal, deem o like nesse vídeo. É um pedido que eu faço um pouco constrangido, não gostaria de fazê-lo, mas é política do YouTube, que hospeda esse vídeo gratuitamente. Muito obrigado.